Espírito Santo, nessa noite nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Entregamos agora todas as expectativas diante do Senhor, Pai. Nós queremos agora colocar aqui os nossos corações como uma terra fértil, Senhor, nesse tempo. Queremos te pedir que a Tua palavra germine poderosamente no nosso coração. No meio de tanta escassez bíblica nesses dias, nós acreditamos que o Senhor tem levantado um povo, uma geração que ama a Tua presença e que está diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos agora que o Teu Espírito Santo, Pai, aplique essa palavra aos corações, traga clareza, Senhor, aquilo aonde eu não possa chegar e não consigo ir, que é os corações, que Teu Espírito Santo faça isso com facilidade nessa noite, Pai. Deus, nós queremos dizer que o Senhor possa nos usar de uma forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Falar sobre santidade nos dias de hoje é um grande desafio, mas também um grande privilégio. Uma geração na qual nós vivemos totalmente corrupta, aonde na verdade a moral tem se extinguido, tem se apagado. Falar de santidade nesses dias, e ainda mais no meio do povo do Senhor, é um desafio gigante, mas possível. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Mas não de todos. Eu acredito que nesse lugar aqui existe uma geração que ama o Senhor acima de qualquer coisa, acima de qualquer custo. Essa geração tem sido tão... eu vou usar um termo... pesado, mas para que a gente possa entender, tem sido uma geração tão pervertida que a moral, os costumes têm ficado cada vez mais ao lado. E parece que esse mesmo sentimento tem invadido a igreja do Senhor. Eu não falo igreja aqui, eu falo igreja no sentido geral, esse sentimento de a santidade é uma coisa que passou. Não, a santidade é para os dias de hoje. O Senhor quer para nós esse tempo. Um povo santo, um povo puro. Porque o Senhor vem buscar uma igreja limpa, imaculada, né? Então, eu queria que você nessa noite pudesse realmente desatar todos os nós que o teu coração pode ter hoje. Para que o Espírito Santo possa ter livre acesso ao teu coração. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto em qual o próprio Deus ele estabelece Moisés ali para organizar o seu povo e também estabelece Arão como sumo sacerdote, o irmão de Moisés. E Deus ele começa a criar algumas leis e alguma ordem para o seu povo. Depois que ele sai do Egito, então nesse momento de transição até a terra prometida, Deus começa a organizar algumas coisas e essa parte litúrgica e de ritual da igreja, Deus ele começa a pontuar. Deus ele é tão detalhista que até nesse período aqui, até as roupas íntimas dos sacerdotes, Deus estava ali dizendo o que eles tinham que fazer. E por fim, Deus ele dá uma ordem clara para Arão, uma ordem que ecoa nos nossos corações até o dia de hoje. Ele chega para Moisés e Arão e diz assim: olha, você depois que colocar o turbante na verdade, que representava a autoridade do sacerdote. Um sacerdote, quando usava o turbante, representava a autoridade dele junto ao povo. E depois, Deus dando essa lição para ele, depois que você colocar esse turbante, você vai colocar com a chapa de ouro puro, o nome na sua testa, santidade ao Senhor. Deus estava ali planejando e ecoando no coração do seu povo, dizendo que os sacerdotes naquela época tinham que estar consagrados, separados ao Senhor. E eu creio que nesses dias também, Deus está colocando não de um modo físico nas nossas testas, mas nos nossos corações, essa palavra, santidade ao Senhor. Deus está levantando um povo santo, puro, que busca Ele com seu coração. Deus ele dá essa ordem para o povo ali, dizendo: olha, põe isso aí na testa e você vai viver até o fim aí com esses dizeres: consagrado
ao Senhor. Quando nós falamos de santidade, Deus está dizendo para nós que nós somos uma propriedade exclusiva do Senhor. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo para o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós somos exclusivos. Você é exclusivo do Senhor, você é morada do Senhor. O Espírito Santo deseja morar, deseja habitar no seu coração, no seu corpo. Quantos aqui é morada do Senhor Jesus? Você pode dizer isso com propriedade: eu sou morada do Eterno. Então, quando nós falamos de santidade, muitas das vezes nós remetemos essa palavra à questão sexual da coisa. Às vezes nós olhamos essa palavra e dizemos assim: não, Deus está falando sobre a sexualidade, que nós não podemos fazer sexo antes do casamento, enfim. Também tem a ver com santidade. É santidade isso. Mas santidade não é apenas isso. Santidade é mais do que um conceito. Santidade é um estilo de vida. A santidade engloba tantas coisas. A santidade engloba uma transformação do caráter humano. Porque quando os nossos pais pecaram lá no Éden, o pecado começou a germinar no nosso coração, começou a distorcer tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus projetou. Aquilo que Deus projetou, o pecado contaminou. Então o nosso caráter, a nossa essência, ela foi contaminada pelo pecado. E através da santidade, através desse enchimento do Espírito Santo, esse enchimento de poder, nós somos transformados. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Ele é transformado através da presença do Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos aplicar isso no nosso coração.